Agora, a gente vai conversar com o Jackson Augusto. O Jackson Augusto, essa semana a gente tem falado tanto, né? Aliás, o mundo inteiro tem falado sobre a importância de combater o racismo, de ser antirracista. E quando o racismo muitas vezes acontece dentro das igrejas, já parou para pensar nisso, né? Pessoas cristãs, evangélicas, católicas, que às vezes se pegam em atitudes racistas. Ué, mas a igreja não está ensinando o amor, não está ensinando a tolerância, não está ensinando a solidariedade? Como é isso, né? É um assunto meio indigesto. Vamos conversar com o Jackson Augusto, ele já está aí para conversar com a gente e vai trazer informações sobre como ele tem se posicionado e trabalhado contra isso, né, Jackson? Obrigada, viu? Que prazer ter você aqui com a gente. Bom dia para você, tudo bom? Agora acho Não que estou você te me ouvindo. escuta. Agora, Agora eu estou te ouvindo. Bom dia. bom dia, Isli, é um prazer, né, estar aqui. De fato, os últimos dias, as últimas semanas, eu acho que elas culminam nesse assunto tão importante, que é falar sobre o racismo em todos os espaços, né, inclusive na igreja. Inclusive na igreja, eu diria principalmente na igreja, né, Jackson? Porque o que a gente tem, eu particularmente, o que eu aprendo com Jesus Cristo, não tem absolutamente nada a ver com o racismo. Mas tem gente que às vezes acha que religião, que cristianismo, por exemplo, é coisa de branco. Muita gente pensa assim, você percebe isso por aí, Jackson? Normalmente sempre se pergunta, né? É possível você ser conscientemente negro, né? No sentido de uma consciência negra e ser cristão, né? Porque de fato a igreja ocidental, né? A igreja cristã ocidental, ela tem um papel muito importante como um dos atores sociais dentro da escravização das pessoas negras, dentro da colonização de povos originários, não só da questão da África e por aí vai. Então, sempre existe essa pergunta, né? Mas quando a gente vai olhar para as escrituras, quando a gente vai olhar para as narrativas bíblicas, a gente vai olhar que existe um território e narrativas, né, a partir da África. A gente vai olhar que, por exemplo, temos histórias de Cã, dos filhos de Cã, dos descendentes de Cã, que não é só Canaã, que é a pessoa que é amaldiçoada e que sempre foi utilizado isso, inclusive na escravidão, né, como algo para justificar a escravização dos negros, mas também a gente vai ver ali os descendentes de Cã como o próprio Cuxi, que fica ali ao norte, ao sul do Egito, perto da Etiópia. A gente vai ver Futi, também, que é um descendente de Cã, e que fica que vai descer ali e vai permear onde fica a Somália hoje. Então a gente vai ver muitas referências bíblicas, narrativas, histórias de povos que estão estritamente ligados aos povos africanos, né? A gente vai ver uma relação ali do povo de Israel com o Egito, a gente vai ver que a Etiópia, que é o único país africano que nunca foi colonizado, é um país cristão, né, até hoje, é uma das igrejas mais antigas do mundo, a igreja cristã ortodoxa, né, da Etiópia, que inclusive está descrito em Atos, então já é uma igreja que já existia há muito tempo, antes da era colonial. Então, por exemplo, até o próprio Paulo, que é um dos maiores disseminadores do cristianismo, ele é abençoado para propagar o evangelho a partir de mãos africanas. Então, assim, a África ela teve um papel importante na construção do cristianismo e da fé cristã, mas durante uma transição, e aí existe a pergunta, né, como a África ela deixa de ser o continente que propaga essa fé, que propaga esse evangelho, para ser o continente que é escravizado em nome de Deus, né? Então aí a gente vai começar a ver uma narrativa de apropriação e de apagamento, né, desses espaços, dessas culturas, da hermenêutica, da leitura bíblica e dos estudos, né, bíblicos.
Ô Jackson, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nas igrejas hoje em relação a esse assunto? Não só erros, talvez, intencionais, mas aqueles que eu não sei se a gente pode dizer que fazem parte do racismo estrutural, que é natural. É uma piadinha? É a discriminação nas igrejas? O que é percebido em algumas igrejas que não deveria ter, que não deveria haver? O que a gente pode falar sobre isso? Porque eu acho que o racismo ele se comporta dentro das estruturas, inclusive, e principalmente dentro das igrejas, de uma maneira que vai para além do templo. Assim, não tem como a gente. Óbvio que o xingamento, óbvio que esse lugar até das revistas de EBD, né? Eu sou uma pessoa que fui criada na igreja, então todo mundo sabe que tem aquelas revistas que tem as histórias bíblicas, né? A história de Moisés, a história de Adão e Eva, a história de Davi. E quando a gente pega esses personagens, né? E quando a gente vai mostrar às nossas crianças, eu desafio qualquer pessoa aqui a pegar esses personagens dessas revistas que são pensadas a partir de pessoas evangélicas e editoras evangélicas e encontrar personagens negros, por exemplo. A gente não encontra, todo mundo é branco. Tem, e olha, né? Não tem. Moisés era branco, Abraão era branco. Até o Jardim do Éden, que segundo os estudos fica entre a Mesopotâmia e a Etiópia, que são países do norte da África, são pintados como pessoas que vieram da Europa, e por aí vai. Então, esse lugar, né, essa transição do imaginário cristão é muito complicado. E quando você vai reivindicar esse lugar, né, normalmente se diz que isso não importa. Mas se não importa, então por que houve essa transição, né? Por que houve esse embranquecimento desses personagens que pertencem a culturas e a povos tão potentes e tão importantes para a história da humanidade no geral? Então, acho que na igreja tudo isso importa. Desde o lugar, eu digo que o racismo ele começa muito antes da própria mensagem, onde que acontece dentro da igreja. Ele acontece na forma como as pessoas chegam na igreja. As pessoas negras elas chegam nas igrejas que ficam no centro da cidade, né? Muito diferente de pessoas que têm um acesso diferente, inclusive dentro da cidade, inclusive do que passam dentro das suas casas, inclusive das preocupações dentro disso. Então, tudo isso carrega a questão racial, né? A questão racial não é só simplesmente xingamento. Eu digo que o racismo, o pior e o mais perverso do racismo, não é xingar, não é o olhar, mas sim toda a condição que a gente é colocada como população negra dentro das estruturas e dentro de tudo que se constrói como cidadão, né, como pessoas. Então, acho que dentro dessa perspectiva, o racismo ele acontece na igreja da maneira como acontece no mundo, né, vamos colocar assim. As pessoas mais pobres... né? As pessoas mais pobres dentro das igrejas normalmente são as pessoas negras, então normalmente são as pessoas que têm menos influência, e aí a gente tem que colocar, né, quem de fato manda nas igrejas, ou dentro das igrejas? São as pessoas que têm os maiores dízimos? Quem tem os maiores cargos das igrejas? Os cargos de confiança, as famílias de confiança das igrejas? São as famílias também que vêm da favela, também são as famílias negras? Ou não, elas continuam também nesse lugar da invisibilização ou do trabalho braçal, que lava o banheiro, que limpa a igreja. Como é que as igrejas lidam com isso? As igrejas elas estão olhando para as crianças negras de uma forma a partir da sua realidade, de fato, porque existe também... eu vim de uma igreja que era central, então era uma igreja que tanto tinha pessoas pobres quanto tinham pessoas com melhor poder aquisitivo. E a gente tinha uma dificuldade muito grande de lidar com, por exemplo, adolescentes que viviam de uma realidade de favela e adolescentes que viviam outra realidade, né, que inclusive estudavam na mesma escola, que tinham outra realidade, outra comunicação, outra demanda. Então, como integrar esses adolescentes? Como fazer entender essas diferenças que existem no dia a dia da igreja?
Olha, tudo que você falou aí, eu tenho certeza está fazendo muita gente pensar. É muito importante a gente refletir sobre isso, né, dentro do ambiente das igrejas. Jackson, você criou um perfil no Instagram chamado Afrocrente, não é isso? Como você usa esse perfil no Instagram? Eu já estou seguindo. Não, então, foi uma ideia, né, bem inicial, assim, de produção de conteúdo. Muito legal, muito legal. Porque eu acho que o nome, ele comunica, né, o Afrocrente, ele comunica para todo mundo, então... o nome é impactante. Será que é possível? No mínimo, te deixa curioso, né? Sim. E aí a gente tenta produzir conteúdo, então, no lugar de produção de conteúdo, a gente provavelmente nos próximos meses vai tentar lançar um podcast com pessoas negras evangélicas do Nordeste, né, que a gente vê que existe também uma invisibilização quanto a essa pauta aqui no Nordeste, mas é um espaço onde a gente fala sobre o que as pessoas negras evangélicas queriam falar e muitas vezes não tem espaço dentro da igreja. Eu acho que o mais potente da gente como cristão, da gente principalmente como protestantes, né, e aí colocando essa ala, eu acho que a liberdade da gente também criar esses espaços, né, a gente sabe que o âmbito institucional ele nos dá muitas limitações. Então, quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente vai para a produção de conteúdo, quando a gente vai para os textos, para os vídeos, quando a gente vai para as lives, a gente percebe que a gente pode dar visibilidade a coisas que já estão acontecendo, né? A coisas que já estão acontecendo há muito tempo e muita gente não sabe. Então, o meu papel é muito mais de construir uma narrativa do que já acontece no Brasil, né? Apesar do perfil ele tem um alcance, está tendo um alcance bem legal, mas existem pessoas que são muito potentes e que trabalham com isso, pastores nas periferias, né, pastores que têm um comprometimento com os direitos humanos, com a justiça racial, e que muitas vezes são invisibilizados por conta do dia a dia. Eles estão ali, eles estão fazendo, eles estão colocando a mão na massa. São bons exemplos em tempos tão violentos que a gente vive no Brasil. Então, o perfil tem esse caráter. Né? Isso. Que bom, Jackson. Poxa, que prazer, viu? Conte comigo para divulgar esse perfil, para que outras pessoas possam conhecer e para que esse assunto seja mais discutido, sim, especialmente com esse sorriso tão gostoso que você está trazendo aqui para a gente. Obrigada, viu? Desejo boa sorte, Deus abençoe e conte comigo nessa luta aí. Obrigado pelo espaço. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado pelo espaço. Bom dia, gente. Tchau, Obrigada, tchau. Bom dia, Jackson. Que bacana, gente. Eu fiquei muito tocada quando eu vi o perfil do Jackson, achei muito curioso, muito interessante. Acho que vale para a gente refletir, né? Refletir dentro das igrejas, e aí eu me coloco especificamente como frequentadora de igreja, como cristã, como evangélica desde sempre, e veja quantas coisas que ele falou, que quem é, assim como eu, cresceu no meio evangélico, talvez nunca tenha parado para pensar, né? Então é muito importante, antes tarde do que nunca, né? Esse debate precisa realmente começar, precisa se fortalecer, a igualdade, o respeito a todos, precisa aparecer, sim, na nossa sociedade como um todo, não só nas igrejas, né, mas na sociedade como um todo. Que bacana. Obrigada mais uma vez ao Jackson por participar aqui com a gente.